Fala pessoal, Pedro aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre 3 fundos imobiliários que ainda estão baratos. Isso mesmo, se você não encontrou aquelas pechinchas aí nos fundos imobiliários, nesse vídeo eu vou te mostrar 3 aqui fundos que são bons e baratos ainda. Se você chegou agora no canal ou se já conhece, já gosta do conteúdo, não se esquece, se inscreve no canal. Se você está chegando agora e não é inscrito ainda, deixe seu like no vídeo também. Se gostar também, ativa ali o sininho da notificação para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Bom pessoal, o que aconteceu aí nos últimos tempos aí com fundos imobiliários? A gente tem que ficar bem ligado, tá pessoal? Os fundos imobiliários, como você está vendo aí na tela, né, eles têm um movimento contrário ao da taxa Selic. Então, quando a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, quando ela sobe, né, teoricamente aqui os fundos imobiliários eles andam de lado ou começam a cair. Isso porque a gente tem uma grande fuga do capital da parte de renda variável para renda fixa. Renda fixa está pagando muito bem porque a Selic está alta, então todo o capital, a maioria das pessoas que gostam de fazer esses movimentos vão para lá. E o mercado tende a se valorizar. Muita gente vendendo, né, achando que vai ter retorno muito ruim. Então esses fundos imobiliários começam a se desvalorizar. Isso para nós aqui, nós somos investidores aqui de longo prazo, eu imagino que você é também, pinta uma super oportunidade que é a gente comprar ativos que são bons e baratos. Porém, um outro movimento aqui acontece, né? Quando a taxa de juros começa a cair, esses ativos tendem a se valorizar, né? Eu estou fazendo esse vídeo aqui em fevereiro, a gente já está no processo de queda da taxa Selic, né? Então os fundos imobiliários, eles já vieram aí há algum tempo, né? Já começam a se valorizar mais do que o normal, justamente porque as pessoas já foram encontrando oportunidades. Depois vem também o mercado institucional, que são os grandes fundos também, e a massa toda compradora que às vezes até de fora do país entra na renda variável porque realmente está muito barato. Então eu espero que você tenha entendido. Eu acho que eu não troquei as bolas aqui. Então taxa de juros começa a cair, os fundos se valorizam, né? Principalmente os fundos imobiliários de tijolo. Taxa de juros subindo, aí a gente tem uma tendência aqui dos fundos imobiliários de andarem de lado ou até cair. Bom, a gente tem várias maneiras de descobrir se algum ativo está barato ou caro. Aqui a nossa ideia é mais usar aqui o P sobre VP, né, que é o preço sobre valor patrimonial. Se essa relação, né, essa divisão do preço do ativo naquele momento dividido pelo valor patrimonial, quanto ele vale realmente, ela tiver em 1, né, então a gente tem ali um fundo que está justamente no preço dele normal naquele momento. Se ele tiver uma relação aqui maior do que 1, então 1.04, 1.2, né, então você vai entender que o preço de mercado, aquele preço de tela naquele momento, é maior do que o preço real daquele fundo. Se essa relação estiver abaixo de 1, então a gente entende aqui que possivelmente que esse ativo ele vai estar descontado, ele pode ser que esteja barato. E por que eu falo pode ser que esteja barato, tá pessoal? Porque quando a gente olha, a gente não pode olhar qualquer indicador aqui separadamente sem olhar o geral aqui do fundo imobiliário. Pode ser que você encontrou, né, um fundo imobiliário que está barato naquele momento, mas ele pode ser ruim, né? E ele está barato porque ninguém quer comprar, né? Ou porque está todo mundo vendendo as cotas aí. Um exemplo claro aí é o que está aparecendo aqui na tela, né? Que está com um P sobre VP muito descontado, mas porque esse fundo imobiliário já vem passando por problemas já tem muito tempo. Então fique ligado aí, né? Não caia nessa bobeira aí de achar que só por um indicador você já descobre, né? Tem que ser o geral daquele fundo imobiliário e encontrar os momentos certos ali de comprar cada fundo imobiliário. Para você que investe no longo prazo, se você for comprando constantemente, praticamente você não tem que muito se preocupar com isso. Se você for investindo aos poucos, é legal que você encontre momentos ali, mas na prática é melhor você não se preocupar com isso e investindo todos os meses quando for possível. Bom pessoal, para a gente ver exatamente aqui quais são os fundos, eu vou falar aqui de vários fundos diferentes, né, de vários setores diferentes, mas vamos dar uma olhada no geral deles aqui. O primeiro é o MOL 11 aqui, pessoal, que é um fundo de shoppings. Bom, a gente sabe que a maioria dos fundos de shopping sofreram muito na pandemia e muitos ainda não conseguiram retornar ao que era antes. Bom, esse fundo aqui hoje ele está custando R$ 118,55, né? Tem uma liquidez diária muito grande, então esse fundo é muito negociado, né? Você não vai ficar com aquela cota agarrada na sua mão. Patrimônio líquido bem grande também, provavelmente um shopping perto da sua casa tem esse fundo aqui. Na verdade, o fundo tem um shopping perto da sua casa, principalmente ali em São Paulo, a gente vai ver ali as regiões, e ele pagou por último aqui 0,92 de rendimento, né? O dividend yield dele hoje 8,26, lembrando que isso aqui é líquido. A gente for olhar o P sobre VP, está em 0,98, significa aqui que ele está sim com desconto, ainda está abaixo de 1. É um fundo aqui, pessoal, que tem um pagamento constante e com uma tendência de alta, sofreu lá na pandemia como todos os outros, né? Vamos ver mais detalhes dele aqui embaixo. Bom, sobre ativos, ele tem 9 ativos, né? Divididos aqui, né? Pernambuco, Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, né? Com uma concentração maior no Rio de
de janeiro. Aqui estão os shoppings aqui desse fundo, né? Então você pode dar uma olhada aqui então. O próximo fundo que a gente vai falar é o CTPS-11, que é um fundo aqui de recebíveis, né? Então é o famoso fundo de papel que a gente fala. Ele investe em outros investimentos do mercado imobiliário e depois te paga o seu retorno, pessoal. Esse fundo, no passado aí, não tão distante, não era um fundo tão legal, está se tornando, tá? Mas aí ele é um fundo que tem aqui, que está com 8,52 de preço atual, tem uma liquidez diária grande também, patrimônio bem grande também, e nos fundos de papel a gente não pode comprar fundos que estão muito acima de 1, né? Nem muito abaixo aqui também do que 1, né? Mas ele está com 0,94, lembrando aqui que o patrimônio dele, o valor patrimonial é 9,11. Se ele está 8,52 dividido por 9,11, vai dar aqui o P sobre VP dele, não dá exato porque o valor ali da cota do fundo varia, né? É um fundo aqui que paga seus 10,33 dividend yield, então é um retorno muito bom, lembrando que isso aqui já é líquido. 7 centavos aqui o último pagamento. História de pagamentos aqui também com uma certa constância. Esse fundo aqui, pessoal, já foi um fundo high yield, né? Ele buscava retornos muito altos. E por isso eu falei que ele não era tão legal, que ele era muito arrojado. Agora ele está se tornando um high grade, né? Busca ativos mais sólidos no mercado realmente, né? Mesmo que tenha um retorno um pouco menor, mas ele se torna mais seguro. Então é um fundo que nessa parte de dividendos é tranquilo. Nesse fundo aqui não tem como eu te mostrar imóvel, porque ele não tem, mas depois entra aqui nos informes aqui desse fundo aqui para você ver o que são os ativos que ele investe realmente. Nesse vídeo eu não vou entrar aqui no detalhe. Por último, a gente tem o GALG11 aqui, pessoal, que é um fundo de logística. Ele está custando 9,08, né? Então um fundo de logística aí geralmente custa ali por volta de 100. Esse aqui tem o preço de cota mais barato um pouco, liquidez diária bem alta também e patrimônio líquido também grande, né? O que dá segurança e solidez para esse fundo. O último rendimento dele de 0,08, né? E dividend yield de 10,9 aqui, né? Um bom rendimento para esse fundo. Ele pode ser considerado um fundo híbrido ali, tá, pessoal? Não só de logística, por isso que ele tem um dividendo um pouco maior. Bom, P sobre VP aqui 0,99, então a gente vê que está com desconto. Olhando os dividendos dele aqui ao longo do tempo, né, são dividendos aqui bem constantes, né? A gente preferia que eles estivessem aumentando aqui ao longo do tempo, mas também tá legal. Esse aqui é um fundo que não tem tanto tempo assim, né? Então a gente não tem ainda tanta informação sobre ele, mas é um fundo que está indo muito bem. Esse aqui, pessoal, é um fundo que exige um pouco mais de estudo por ser um fundo híbrido, tá? Então a gente vai ver que ele não tem tantos imóveis assim, são só 5, né? Eu gosto de pegar fundos imobiliários que tenham ali até 8, 9 imóveis ali no mínimo, tá? Então esse aqui tem menos, mas porque ele tem uma estratégia um pouco diferente. Então os ativos aqui divididos em 4 estados, né? E aqui a gente tá vendo aqui quais são, né, os ativos realmente. Bom, pessoal, lembrando aqui que não é uma recomendação de investimento, só coloquei alguns fundos aqui para você estudar. Se você se interessou sobre isso, quer saber mais, eu vou deixar o material aqui para quem quer se aprofundar aqui na descrição desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, algum comentário também, escreve aqui, né, que eu respondo todos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e bora investir!